Olá, meus amados. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, e do Cordeiro, seu amado Filho, que morreu por causa dos nossos pecados desde a fundação do mundo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o irmão Osmar. Sou um pecador, talvez o pior deles, porém zeloso naquilo que eu acredito ser o passaporte que me leva até o reino dos céus, que é as Escrituras Sagradas. São elas que testificam de Jesus. Por meio delas, eu posso encontrar os mistérios do reino dos céus. O Mestre, quando esteve dentre os homens, ele assemelhou o reino dos céus com várias coisas daqui do reino da terra. Ele assemelhou o reino dos céus como um grãozinho de mostarda. Também ele assemelhou o reino dos céus como uma pérola preciosa da qual um homem procurava, e quando ele achou, vendeu tudo que tinha e adquiriu aquela pedra. Ele assemelhou o reino dos céus também como fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha e levedou toda a massa. Assim é o reino dos céus dentro de nós. Ele tem que nos contagiar para que possamos saber os mistérios do reino dos céus. E hoje eu quero estudar com vocês, compartilhar com vocês uma parábola que eu fui buscar em meio à agricultura. Ela nos conta do plantio da semente, ela nos fala como semear, ela nos fala de um semeador que saiu a semear a semente e que também nos conta o mistério do reino dos céus. Eu quero compartilhar com vocês, claro, se vocês tiverem tempo para ouvir, se vocês também tiverem concessão, for concedido a vocês ouvir, e se vocês tiverem coragem de ouvir e ouvidos para ouvir. Se vocês não tiverem esses atributos, essas qualidades, então não vão ouvir, com certeza. Se trata da parábola do semeador, uma parábola que eu tenho ouvido desde quando eu tinha 16 anos, mas nunca entendia por que essa parábola é tão importante e que Jesus contou para uma multidão e dentre a multidão estavam os seus discípulos. Então ela começa assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, veio os pássaros, veio as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou. E uma outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram a semente e acabou por morrer também. Mas uma parte caiu em terra boa
solo bom, cresceu, deu muitos frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui está uma bela história de um homem que trabalhava na agricultura e saiu a semear. Lá na beira da praia, em pé na areia, estava uma multidão que ouviu essa parábola. Ao lado de Jesus, outras pessoas que também ouviu essa parábola. E agora os discípulos se preocuparam porque ninguém entendeu o que ele queria dizer com isto. O que tem a ver o reino dos céus com a semeadura, com o plantio da semente e com a terra boa, rochosa, com o espinho e com aquela que caiu na beira da estrada. Por isso, aqueles que se preocuparam com o reino dos céus, com os mistérios do reino dos céus, foram perguntar para o mestre por que ele falava daquele jeito, por parábolas, do que ele respondeu. Eu falo por parábolas para vocês, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Já aqueles, isso não lhe é concedido. Isso nos preocupa, pelo menos eu me preocupo com isso, porque que ele concede a alguns conhecer o reino dos céus, já a outros ele não consegue, aqueles ele não consegue. Ele não concede, aliás. Ele concede a uns e outros não. Se a gente voltar na parábola e ver a multidão que estava em pé na praia, vamos saber quem era aquela multidão que estava em pé na praia. Ali estava em pé na praia quem? Estava várias classes de pessoas, nacionalidade diferente, classe social diferente, e que ouviram a mesma parábola. Eles ouviram e foram embora. Naturalmente, ali estava presente toda a liderança da igreja. Lá estavam sacerdotes, lá estavam fariseus, estavam escribas e outros. Aqueles que são intérpretes da lei, aqueles que escrevem a lei e aqueles que controlam o povo na religião. Mas volta na história, o que eles pensavam de Jesus? O que eles sempre pensaram de Jesus? O que Jesus era realmente? Jesus, ele era apenas um carpinteiro, filho de José, que era carpinteiro, e não tinha cursado nenhuma faculdade, não tinha nenhuma formação acadêmica, ele era simplesmente um homem comum, do que não se podia confiar, que pudesse discernir o que eram os mistérios do reino dos céus. Por isso, quem não concedeu ao povo que estava em pé na praia o conhecimento do reino, dos mistérios do reino dos céus, não foi Jesus. Quem não concedeu o conhecimento dos mistérios do reino do céu foi o sistema religioso da época de Jesus. Foi os pastores, foi o sacerdote, foi os intérpretes da lei, foi aqueles que escreviam a lei, que diziam, esse aí não tem competência para falar para vocês uma coisa tão importante que é o reino dos céus. Ele apenas sabe fazer banco, cadeira e mesa. Não tem competência, vão embora. E foram embora. Quem ficou? Aqueles que interessavam realmente saber os mistérios do reino dos céus e foram perguntar ao mestre. Por isso, para eles foram concedidos conhecer o mistério do reino dos céus. Para aqueles, não. Não que Jesus não quisesse conceder, mas eles foram controlados pelo sacerdote. E ele diz mais, porque aquele que tem ganha muito mais
ganha com abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Outra coisa que me parece ser injusto, como que aquele que tem pode ganhar mais com abundância e aquele que não tem, dele é tirado, e até o que tem dele é tirado? Isso me soa mal nos meus ouvidos e parece-me ser uma injustiça do mestre, mas não. Se a gente volta no verso 9 do mesmo capítulo, você vai ver a resposta, aquele que tem, o que eu tenho, que eu posso ganhar mais, e o que eu não tenho. E que até o que eu tenho é de mim tirado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, isso está no verso 9, que tem ouvidos. Aquela multidão tinha ouvido? Sim, tinha, claro que tinha. Todos nós temos ouvidos, até os animais têm os ouvidos, todos nós temos ouvidos. Mas para ouvir, poucos têm. O conselho de Paulo, do apóstolo Paulo, é esse: ouve tudo, ouve todos os lados. Ouve o lado e ouve o outro lado. Escolha o que é bom, julga o que é bom. Como que eu vou julgar o que é bom? Qual é o juiz que vai julgar o que é bom? Eu sou algum juiz? O juiz é a palavra de Deus, confere nela, confere na palavra de Deus. Se está certo, julga o que é certo, julga o que é bom. Como que eu vou julgar que um fulano está errado se eu nunca ouvi esse rapaz? Portanto, se você tiver ouvidos para ouvir, você vai ganhar mais. Mas se você não tiver ouvidos para ouvir, você vai perder até o que você já ouviu, até aquilo que você tem, você vai perder. Por isso, ele continua dizendo e se baseando na profecia do profeta Isaías. E ele prossegue dizendo: é por isso que ele fala para vocês por parábola. Porque vocês vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebe. Porque o coração desse povo está endurecido, endurecido demais. De mau grado ouve com os ouvidos e fecham os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e sejam por mim curados. Essa é uma pura verdade. Vamos demorar um pouquinho aqui nesse texto aqui, nesse trechinho aqui. Por quê? O coração desse povo está endurecido, porque ouve de mau grado. O que é ouvir de mau grado? Você ouve de mau grado quando alguém te recomendou para não ouvir. Você ouve de mau grado quando você não confia naquele que está falando. Você ouve de mau grado quando você antipatiza aquele que está falando. Mas vai que aquele que está falando, você ouve um pouco do que ele diz e percebe que ele está falando a verdade, que ele está falando alguma coisa que aproveita e que ele está falando com autoridade. Mas você lembra de alguém que te recomendou para não ouvir aquela pessoa, aquele rapaz, e começa a fechar o olho. Não, eu vou fazer vista grossa pelo que eu estou fazendo, mas eu preciso ouvir, porque ele está falando coisa interessante. Mas eu vou lembrar do que o meu pastor me falou e vou fazer vista grossa e não vou ouvir, mas vou fazer que não ouvir. E portanto é aí que chega, a palavra não chega no coração e não é convertido e não é curado pelo mestre, porque a palavra não atingiu o seu interior, o coração. O reino dos céus não atingiu
a sua mente, o seu coração. E é por isso que ele diz: muitos que viveram antes de mim, disse o mestre, eles creram, eles ouviram, eles não ouviram e creram, eles não viram e creram. Já vocês estão vendo, estão ouvindo e não querem ouvir, não acreditam. Essa é a verdade. É aí que ele chama a atenção e volta à explicação da parábola. Atendei para a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porque todo aquele que ouve as palavras do reino dos céus e não compreendem, é porque ouve e fecha o olho, ouve e faz vista grossa, e não vai ver direito. Lembra do pastor que disse que não era para ouvir aquele rapaz, e então faz vista grossa. Aquela semente é jogada na beira do caminho, vem o capiroto, vem o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, e come aquela semente, e come com você e tudo. Porque você não está ligado, não está prestando atenção no que a palavra está dizendo para você, por intermédio de alguém que você nem imagina que está falando a verdade, e vai ouvir alguém que você acha que está falando a verdade. Portanto, o conselho que eu estou dando é que você ouve todos, ouve o seu pastor e ouve aquele outro que está te alertando. Teve uma outra parte que caiu à beira, que caiu em terra rochosa, de pedra. Tem pessoas que quando você fala dos mistérios do reino dos céus, fica tão alegre, fica feliz, e diz: olha, agora eu encontrei a verdade, eu não tenho mais problema de entender isso aqui. Mas quando chega as dificuldades, o pastor chega e diz: olha, cuidado com esse rapaz, ele não faz referência boa na palavra e você tem que fugir dele. E ele, realmente, essa palavra que ele está falando é muito difícil de seguir, eu não vou desistir, não quero mais. Essa é que bate na pedra, o sol queima, ela volta para cima e suspende o crescimento. Não cresce mais e morre por ali. Tem aquela que caiu no espinho, e que o espinho cresceu e sufocou. Espinho, no meu modo de entender, na linha profética, símbolo de pecado. E é um pecado capital. Aquele que você confia que vai ficar rico e aceita aquela palavra, imaginando que vai ficar rico, um evangelho próspero para a sua vida financeira, para a sua saúde, para o seu modo de viver aqui na terra, e então você vai atrás das instituições que pregam o evangelho da prosperidade, e aí você influi com aquilo, e o seu coração se envaidece e vai aonde gira os recursos maiores. Vejam as instituições de religião. Tem alguma pobre, alguma instituição que não tem recursos? Eu conheço maioria delas, muitas delas eu conheço. Não conheço nenhuma pobre, todas são ricas. Conheço igrejas que são donas de patrimônio altíssimo, incalculável. Igrejas que têm tanto recurso
que não se pode calcular. Prédios bem construídos, de altos valores, igrejas que têm recurso que não se pode calcular. E depois, quando registra no cartório, que tem um CNPJ, vira empresa, e uma empresa multinacional. Tem instituição de ensino, tem instituição de saúde, hospitais, muitos hospitais construídos, escolas construídas, gêneros alimentícios, fábrica de gêneros alimentícios. Isso não é mais igreja, isso é uma empresa de negócio, é uma sociedade financeira. Não é mais uma instituição que trata-se dos mistérios do reino de Deus. Isso é o físico tentando alcançar o espiritual. Portanto, eu digo para vocês com toda segurança de que quando Jesus esteve aqui na terra com seus discípulos, ele andou fazendo os seus discursos, os seus sermões, e o que eles pregava mais era isso: não junteis tesouro aqui na terra, não, aonde a traça rói, o ferrugem come e os ladrões roubam. Aonde que está o seu tesouro, ali está o teu coração. Por isso as igrejas montam tesouros na terra, e lá no tesouro é que está o coração delas. É os espinhos cobrindo o espiritual. É a cegueira, é a surdez. Cegos e surdos. Surdos e cegos. Certa vez, Jesus encontrou com um cego de nascença. Esse cego, ao encontrar com Jesus, Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele então respondeu: quero sim, Senhor. E então Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou na vista daquele cego. E disse a ele: agora você vai e lava lá no tanque de Siloé. E ele foi e lavou. E ficou vendo, ficou curado. E então ele saiu alegre e entrou no templo. Lá no templo ele encontrou com os sacerdotes e questionou com ele que não havia sido curado por Jesus. E aquela questão foi duradoura, até que teve que mandar chamar os pais dele para comprovar que ele era cego de nascença e que era filho deles. E os pais chegaram e disse: esse realmente é nosso filho, sabemos que é nosso filho. Mas com medo do sistema religioso, com medo de ser expulso da sinagoga, esse sabemos que é nosso filho e sabemos que nasceu cego. Mas como foi curado, isso nós não sabemos. Pergunte a ele, idade tem. Aquele cego disse uma palavra linda e bonita, que decidiu a questão. Ele disse assim: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Consciente de que foi curado por Jesus. Se ele não fosse filho de Deus, se ele não viesse da parte de Deus, nada ele poderia ter feito, ele não poderia ter abrido os meus olhos e ter me curado. Aquela turma de sacerdotes raivosos retrucaram: tu és nascido todo em pecado e agora quer nos ensinar? E expulsaram aquele cego de lá de dentro do templo. E ao sair, ele encontrou com Jesus.
E Jesus perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? Ele então respondeu: me diz quem é ele, Senhor, me mostra ele para que eu creia. E Jesus disse para o cego: já tens visto, e é o que fala contigo. E ele então afirmou ele: eu creio, Senhor. Afirmou na frente de Jesus, ele confirmou: eu creio, Senhor. E adorou. E Jesus prosseguiu dizendo: eu vim a este mundo para o juízo, para que aqueles que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Vejam bem, lá do lado estava uma turminha de sacerdotes, fariseus, escribas, conversando com o outro, e ouviram isso. Aqueles que veem, aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, sejam cegos. Ué, será o que ele quer dizer com isso? Nós somos cegos? Disse os pastores da igreja daquela época. Disse o sacerdote, aqueles que controlavam a religião do povo. Então, nós somos cegos? Reconheceram que eram cegos, mas não admitiram, como hoje. Todos estão cegos, todos estão surdos, mas não admitem, não dão o braço a torcer. Por quê? Por causa do dinheiro. O sistema religioso controla a multidão, como a multidão que estava em pé na praia foi controlada pelo sistema religioso que também estava lá, e nem se preocuparam de saber os mistérios do reino de Deus como os discípulos se preocuparam. E foram perguntar quem poderia dar a pista certa, o conselho certo do que é os mistérios do reino de Deus. E isso é que me preocupa hoje, nos meus dias, é conhecer os mistérios do reino de Deus. E digo com toda segurança, não é dentro de um sistema religioso que você vai conseguir saber qual que é os mistérios do reino de Deus. Isso não são palavras minhas, não, meus irmãos. Eu estou dizendo para vocês o que está escrito aqui, eu estou recitando o que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu estou falando aquilo que Jesus falou. Quem tem ouvidos para ouvir ganha muito mais. Quem não tem ouvidos para ouvir é aqueles que não ouvem. Ouve apenas o que o sistema religioso diz. São recomendados para ouvir só aquilo, são recomendados para não ouvir outros. Se as igrejas têm a verdade, elas têm sim, elas só não distribuem para você a verdade. Você só me ouve, já ouvi isso de pessoas, se você estivesse na minha igreja. O que você falou é a mais pura verdade. Eu reconheço que você está falando a verdade, mas você tinha que estar na minha igreja. Outro, você está falando a verdade, mas você tinha que estar na minha igreja. Outro na minha igreja, outro na minha igreja, outro na minha igreja. E é assim, as igrejas é quem controla o povo. Só se eu estiver na igreja de um fulano de tal é que o que eu digo vai valer. Não é porque eu disse o que está escrito, é porque eu tenho que estar incluso em um sistema religioso. Isso, meus irmãos, é uma coisa extremamente grave, porque é o que decide
a sua estadia na eternidade. O que me preocupa é aonde que eu vou passar a eternidade. O que eu passo aqui, nesse planeta miserável, cheio de doenças e de ladrões, acaba. O que me preocupa é onde eu vou passar a eternidade. E é o que nós todos devemos nos preocupar. É com o mistério do reino de Deus, que é eterno. E é lá que eu tenho que morar. E você também. Me desculpe se eu falei alguma coisa que te feriu, mas não fui eu que falei. Eu falei o que está escrito. Eu recitei aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você continua a querer ser controlado por um sistema religioso, me desculpe, meu irmão, mas a Bíblia não mente. É o que está escrito aqui. Me desculpe. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos leve com segurança ao seu reino eterno. É lá que devemos passar a eternidade. Amém.